Desigualdade racial. Um retrato da realidade brasileira. A desigualdade racial no Brasil é resultado de séculos de práticas discriminatórias que tiveram início durante o período da escravidão e que persistem até os dias de hoje. Essa realidade afeta negros e pardos em diversas dimensões da vida, criando barreiras que dificultam o acesso igualitário a oportunidades. Na educação, por exemplo, a desigualdade racial se reflete na distribuição desigual de recursos entre escolas em bairros ricos e pobres, que frequentemente coincidem com divisões raciais. Alunos negros e pardos muitas vezes têm acesso inferior a uma educação de qualidade, refletido em menores taxas de alfabetização e conclusão do ensino superior. Essas diferenças restringem o acesso desses grupos a empregos bem remunerados, perpetuando os ciclos de pobreza. No mercado de trabalho, a desigualdade racial é evidente nas taxas de desemprego mais altas e nos salários mais baixos em comparação com trabalhadores brancos, além da menor representatividade em cargos de gestão e decisão. Na área da saúde, também há diferenças no acesso, na qualidade e nos serviços oferecidos. Negros e pardos frequentemente enfrentam maior mortalidade infantil, menor expectativa de vida e pior atendimento médico. Além disso, esses grupos são subrepresentados nos espaços de poder e decisão política, o que impacta a formulação e implementação de políticas públicas que atendam às suas necessidades específicas. A desigualdade racial, portanto, é um desafio complexo que requer uma abordagem cuidadosa e abrangente para ser combatida efetivamente. A diversidade racial no Brasil, uma riqueza cultural. O Brasil se destaca pela sua rica diversidade racial e étnica, resultado de séculos de migração, colonização e miscigenação entre povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Essa diversidade se reflete nas diversas contribuições culturais que cada um desses grupos trouxe e incorporou à sociedade brasileira, como na culinária, na música, na dança, na religião e na linguagem. A identidade nacional brasileira foi fortemente influenciada por essa mistura, criando uma identidade única que valoriza a mestiçagem e a heterogeneidade cultural. Festividades e celebrações culturais, como o Carnaval e as festas juninas, são exemplos de como a diversidade racial é celebrada e vivenciada publicamente no Brasil. Essa diversidade também gerou um ambiente de intercâmbio cultural intenso, levando ao sincretismo religioso, com a combinação de crenças católicas com práticas africanas dos cultos afro-brasileiros, e a criação de gêneros musicais híbridos, como o samba e o choro. Na literatura e nas artes, a diversidade racial tem sido tanto tema de exploração como fonte de inspiração, refletindo as complexidades e riquezas da sociedade brasileira. Apesar da diversidade racial ser uma característica marcante do Brasil, isso não eliminou o racismo e o preconceito. Desigualdades e discriminações ainda existem, afetando a vida de muitos brasileiros. O reconhecimento dessa diversidade é fundamental para formular políticas públicas que promovam a igualdade e o respeito mútuo entre as diferentes raças e etnias. O movimento negro e sua influência na política brasileira. O movimento negro no Brasil tem desempenhado um papel fundamental na luta pelos direitos civis e sociais da população negra, influenciando significativamente a política brasileira ao longo das décadas. Surgindo no contexto pós-abolição, as primeiras organizações negras buscavam a inserção social e econômica da população negra recém-libertada, enfrentando as estruturas discriminatórias da sociedade da época. Na década de 1930, a Frente Negra Brasileira foi o primeiro movimento de massa a lutar pelos direitos políticos e sociais dos negros, tornando-se até mesmo um partido político em 1936, antes de ser fechado pela ditadura de Vargas. Nas últimas décadas, o Movimento Negro Unificado, MNU, fundado em 1978, desempenhou um papel crucial no combate ao racismo e na promoção da cultura e identidade negra. Figuras como Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez se destacam como líderes que não apenas lutaram contra a discriminação racial, mas também promoveram a cultura afro-brasileira. Organizações negras têm sido fundamentais na formulação e implementação de políticas de inclusão e igualdade racial, como as cotas raciais em universidades e concursos públicos. O movimento negro tem pressionado por reformas e promovido conscientização sobre as questões raciais, tanto em nível local quanto nacional.
Sua atuação tem sido essencial para a conquista de avanços legislativos e políticos que visam combater o racismo institucional e promover a igualdade racial no Brasil. Em resumo, o movimento negro no Brasil desempenha um papel fundamental na luta pelos direitos da população negra, influenciando a política brasileira e promovendo mudanças significativas na sociedade. Sua atuação é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos os brasileiros. Como mencionado, a questão racial no Brasil não apenas afeta as políticas internas e as relações sociais, mas também desempenha um papel significativo na forma como o país é percebido e interage no cenário global. Uma das áreas em que a questão racial tem sido especialmente relevante é no campo dos direitos humanos. O Brasil, ao lidar com questões relacionadas à discriminação racial, é observado de perto por organizações internacionais e países que buscam promover os direitos humanos em todo o mundo. A maneira como o Brasil aborda o racismo e a desigualdade racial pode influenciar sua reputação e credibilidade em questões de direitos humanos em fóruns internacionais. Além disso, a diversidade racial do Brasil tem implicações nas relações diplomáticas e comerciais. Países e empresas estrangeiras estão cada vez mais atentos às questões de diversidade e inclusão, e a forma como o Brasil lida com a questão racial pode afetar suas relações comerciais e parcerias internacionais. Um ambiente socialmente inclusivo e diversificado pode ser visto como um ativo no cenário global, enquanto incidentes de racismo e desigualdade podem prejudicar a reputação do Brasil no exterior. Outro aspecto importante é a influência da questão racial na cultura e na imagem do Brasil no mundo. A diversidade racial e étnica do país é uma parte fundamental de sua identidade nacional e tem sido uma fonte de inspiração para artistas, músicos, escritores e cineastas. A maneira como o Brasil retrata sua diversidade racial na mídia e nas artes pode impactar a percepção global do país e sua capacidade de influenciar a cultura global. Em resumo, a questão racial no Brasil não é apenas uma questão interna, mas também tem importantes implicações geopolíticas. A forma como o Brasil aborda o racismo e promove a igualdade racial pode afetar sua posição no cenário internacional, suas relações diplomáticas e comerciais, bem como sua imagem e influência cultural no mundo. Portanto, é fundamental que o país continue a buscar políticas e ações que promovam a igualdade e o respeito à diversidade racial como parte de seu desenvolvimento social, político e econômico. Muito obrigado, e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!